Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Sejam bem-vindos à segunda live rebelde da semana. Vamos bater um papo aqui com meu amigo Alessandro Medeiros, doutora Letícia Moreira e doutora Kátia Fávero. Vamos conversar aqui sobre como é que foi essas 100 milhas. Vamos lá. Vamos entrar. Oi, Henrique. Doutora Kátia Fávero, tudo bom? Tudo bem, e você? Ótimo. Como é que tá? Você tá ainda nos Estados Unidos? Não, já voltou? Não. Já tô em São Paulo, no frio. Ah, tá certo. Tava quente o negócio lá, não tava? Tava muito quente. Gente, 42 graus, assim, Nossa. até onde a gente sabe, né? 42 graus, Henrique. Vou te Loucura. dizer, porque Fortaleza é um negócio quente. Mas assim, é quente 30, 31, 32. 32 já tá todo mundo aqui bufando de tanto calor, entendeu? Você imagina 42. Nossa E no senhora, asfalto? 42. E no asfalto? 42 lá, no asfalto era para fritar Oi, Lei! Olá! Tô vendo agora! Cheguei. Tudo bem? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Kátia? Tudo certo? Tava só escutando vocês falar de calor aí. Aqui tá frio, né? Aqui tá frio. Aí em Minas também, né? Aqui tá. Aqui Tá pertinho de friozinho São por Paulo. aí? Friozão. Mas é gostoso. Peraí. Estamos esperando só o Alessandro entrar. Ele tava mandando para mim a foto de um carro de apoio de um... Ele mandou. Nossa senhora! Parece que eles estavam vendendo, né? É, parece camelô, né? Parece um camelôzinho, é. Como é que chama Nós camelô vamos contar. no Sudeste? É camelô também que chama? Camelô. É, né? Camelô. É meio universal. Camelô Universal. É, verdade. Diz que o meu convite foi... Eita, Letícia foi embora. Pois é, parece que caiu ela. Mas olha, Henrique, você tinha que ter ido, viu? Que experiência. Imagino, viu? Que Nossa. experiência. Foi muito legal. Agora foi. Rapaz, olha, o cara tá de barba, meu. Deu uma relaxada. Tudo bom, minha amiga? Foi Deu dar uma descansada na pele. Cara, deu uma relaxada aqui. Tudo bom, minhas amigas Letícia, Kátia, meu amigo Henrique. Para o nosso amigo, né, Henrique? Rapaz, Nada. é isso aí. Não é, Gente, foi merecido. Foi em terceiro lugar na tua categoria, Alessandro? Não, Terceiro geral masculino. geral. Terceiro geral masculino. Isso. Caraca, geral meu. masculino. 160 quilômetros. Eu, Mas a gente sabe. Só em mas falar 160 quilômetros eu já canso. Mas a gente sabe, né, Letícia, que seria primeiro. Seria Como primeiro. Primeiro. Eu não sei se o primeiro, mas ele ficaria em segundo, tranquilamente. E o que foi que houve? Meu convite está sendo inspirado, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Vai cair de novo. A gente está te vendo. Mas, tá. Se por acaso você cair, aí você entra de novo. Mas conta essa história aí desse segundo lugar que não foi. Como é assim? Letícia. Vai, Letícia? Não, vamos começar do começo, vai. Vamos do começo. Vamos começar do começo. No final a gente conta. Não, é porque tem que gerar uma expectativa nas pessoas que estão aqui. Mas vamos começar do começo e a gente fala. Não, acho legal começar lá de trás, né? 3 semanas antes a gente correu aí, você comentou também, né, Henrique? A gente correu uma prova de 50 quilômetros em trilha e eu já fiz um bom resultado. A gente ficou lá em quarto, né? A 3 minutos do alemão lá, que quase que a gente pega ele também.
E eu sempre falei com as meninas, né? Eu sempre comentava, eu vou chegar, a gente vai chegar bem nessa prova, que eu estou me sentindo bem. E quando você é atleta, assim, por muitos anos, você percebe isso, né, cara? Então a gente chegou para essa prova aí bem confiante, né? Pode continuar, Letícia. Desculpa aí. Então, o Alessandro fez essa prova de 50 quilômetros, então a gente já estava assim, confiante que ele teria um bom resultado, né, nessa prova. Tanto é que a gente estava realmente com expectativas muito boas, né? E aí, durante a semana antes da prova, a gente já começou a trabalhar muito a hidratação, porque a gente sabia que o calor ele iria ser um fator importante ali para o Alessandro, porque o Alessandro já tem uma perda de sódio muito grande, já é normal, e aí a gente não sabe se é normal essa perda de peso porque ele perde ou se tem uma interferência também da dieta, né? Porque a carnívora, você acaba tendo uma perda maior. Então, a nossa preocupação, ela foi justamente com a hidratação. Então, uma semana antes, a gente já... Né? Na verdade, o Alessandro já vem, né? Trabalhando bastante a hidratação, mas foi uma coisa que a gente, né, pegou bastante com o uso de eletrólitos, né? E a gente usou o Element, que tem nos Estados Unidos, né, que é um eletrólito de sódio, potássio e magnésio. Então, aumentamos aí a conduta, né, essa reposição. E a gente veio fazendo o teste, né, de urina para verificar como que estava essa hidratação. E um dia antes, não, 2 dias antes da prova, ele estava com uma hidratação muito boa. Mas aí eu não sei o que aconteceu. Um dia antes deu uma reduzida, mas não ficou fora, ficou dentro de uma média, mas mesmo assim reduziu. E aí a gente pôde perceber que estava faltando magnésio através do teste de urina e precisaria ter uma hidratação melhor com água mesmo, né, de líquido. Então a gente interviu aí para que ele chegasse lá, né, no dia pelo menos bem hidratado e, enfim, ficou dentro de uma média, né, não ficou nem 10, mas ficou ali entre 7 e 8 a hidratação do Alessandro. Então esse prova... equipamento que vocês usam, ele detecta a perda de minerais na urina? Na urina, E aí a gente, porque assim, a nossa preocupação hoje com a dieta do Alessandro, por todo esse processo já que ele passou, nós não temos mais preocupação nenhuma se ele vai dar conta de chegar, entendeu? Essa não é mais a nossa preocupação. Porque o que foi, por exemplo, lá em Paraty, porque Paraty foi a primeira grande prova mesmo que ele fez na carnívora. Então a preocupação era, será que ele ia conseguir? Será que, né, ia ter algum problema? Enfim, a gente viu que não. E depois todas as outras provas a gente foi percebendo que, muito pelo contrário, ele nem precisaria de alimentação. Tanto é que todas as outras ele fez, né, em jejum e, né, com resultados fantásticos também nas outras provas. E uma coisa que a gente optou também, porque o Alessandro queria fazer em jejuns total, né? Mas eu falei, não vamos fazer em jejum total, mas ele vai começar em jejum. Né? Porque ele ainda acha que tem alguma coisa, né? Ele ainda acha. Né? E assim, ele ficou em jejum um dia antes, e ele só foi comer à noite. Eu fiquei um pouco brava porque eu não queria que ele ficasse tanto tempo sem comer, porque o que aconteceu? Apesar dele ter comido muito bem, a gente fez mais ou menos uma medida, né, Kátia? Ele comeu por volta de 600, 800 gramas de carne, mais 8 ovos. Mais 8 ovos. Mas mesmo na nossa contagem calórica, ele ficou em déficit. Ele consumiu 1.600 calorias, né? Colocando numa
um número redondo, 1.600 calorias um dia antes da prova, porque ele só fez uma alimentação, Só fez apesar de ter comido muito bem. Apesar de ter comido muito bem. Mas, enfim, aí ele iniciou a prova também em jejum, né? E a gente sabia que ele iria comer no meio da prova, porque eu não queria que ele fizesse a prova no jejum total, né? Mas também comeu muito pouco, né? No decorrer desse percurso. Eu fiz os cálculos, né? Ele consumiu, que a gente fez espetinho de fraldinha. Foi muito mimado, Henrique, muito mimado. A gente fez espetinho de fraldinha, a gente fez kafta no palito, a gente fez almôndegas e levamos ovinhos de codorna para ver o que o nosso atleta ia querer comer, entendeu? Cardápio. Cardápio. Mas assim, Henrique, a gente ia consumir a mesma coisa que ele. Então, não tinha assim, opção de levar outras coisas. Então, por isso que a gente optou de fazer todo esse cardápio, né? Ele poderia escolher o que ele queria, porque também tinha gente. Claro. Porque é legal a gente comentar sobre nós que estamos ali de staff também. Eu sempre gosto de falar isso. A gente também é parte integrante dele. Então, se a gente não está bem, né, provavelmente vai interferir na performance dele, né? Então, a gente também tinha que estar bem hidratado, a gente também tinha que estar bem alimentado. Ficou em jejum, né, Kátia? Acho que você estava em jejum, né, Kátia? Eu comi. Todo mundo saiu em jejum. Todo mundo saiu em jejum. Você lembra que ninguém comeu, nem o Daniel, que não é da nossa tribo, por enquanto. Saiu todo mundo em jejum, a gente foi comer. Em jejum, todo mundo. Todo mundo. Depois comemos no meio do espetinho, você sabe que é uma das coisas mais incríveis que tem, né? Porque eu falo para todo paciente meu, faz parte da minha conduta. Cara, na dúvida, compra os espetinhos no churrasquinho da esquina e resolve teu problema. O espetinho, tanto que eles mandam as fotos dos pratos, aí às vezes manda 3, 4, 5, 6 espetinhos. Eu digo, espetinho salva. Né? Pelo menos salva. Mas assim, o que a gente sabia? O espetinho a gente fez um dia, a gente deixou tudo pronto um dia antes, porque ele, de qualquer jeito, ele ia comer a carne fria. Então, assim, a gente optou por deixar, assim, para não deixar o menos trabalho possível no sair, né? Pra gente, porque na hora da saída lá, enfim, né? Até acordar, né? Então a gente optou por deixar tudo pronto. Então, as cascas, na verdade, a gente deixou pronto antes de ir para Quilargo. A gente só fritou a carne da fraldinha lá no dia, né? Um dia antes. Mas as cascas, as almôndegas, a gente deixou tudo pronto para a gente ter menos trabalho de ficar pensando nessa questão da alimentação. A gente colocou tudo nos espetinhos, o que facilitou muito a individualidade de você comer aquilo ali, né? Colocamos no Ziploc e os espetinhos também. Foi tudo ali e sal. Temperamos apenas com sal, então a carne não teve nada, né? Nenhum tipo de tempero especial. Porque a gente sabe dessa questão da perda de sódio do Alessandro. E é isso, assim, a ideia foi essa, e aí tinha a questão da suplementação. Por quê? Apesar da gente não utilizar nenhum outro, né, tipo gel de carboidratos, a gente já não utiliza, mas a gente usa os corpos cetônicos. Então, a gente tem Audácios, né, que é a nossa patrocinadora, que são essas de cetonas, né? E o Alessandro usou um pouco foi, na verdade, 1/3 só desse éster de cetona ali, mais para o começo da prova. Não estava... Éster, não são sais, né? Não. E aí também ele utilizou, no meio do caminho, o Keto Blend, né? Que a gente coloca no café.
Só que ele usou isso 3 vezes e é um suplemento que ajuda muito no foco, que ele é mais para a questão da mente mesmo, né? Da parte neurológica. Ele tem Lion's Mane, que é um cogumelo, né? Tem o correu TCM de cogumelos, meu. Rapaz, tem coisas lá. Por isso você tava correndo nas nuvens, né? Literalmente, em cima das Não, águas. no final da prova, Henrique, parecia realmente que ele estava em transe. Parecia que ele estava nas nuvens mesmo. É loucura, assim. Conta um pouco aí... disso, Kátia. A Kátia ela fez um relato muito bacana disso. Não, a impressão que dava mesmo era que ele estava, assim, em outra dimensão. Né? Ele até comentou comigo que existe um estado aí chamado flow. Né? Ele disse que não exatamente estava nesse estado, ele já chegou, né, ali nesse estado, depois ele conta para vocês o flow, ele não estava nesse estado, mas ele parecia estar em transe. E ele andava, Henrique, imagina, a gente num breu, uma escuridão, porque nós estávamos, gente, numa autoestrada. Então, ele andava, né, do lado esquerdo da estrada e nós ficávamos, a Letícia e o Daniel, nós ficávamos do lado direito com o carro. E aí, a gente só via lá no escuro uma luzinha na testa dele. Indo, né? E aí, a gente corria, atravessava a rua, a Letícia com eletrólitos e eu com gelo na mão. E aí ele passava pela gente, tomava os eletrólitos, pegava o gelo e assim, parecia que ele não via quem estava do lado dele. Ele só olhava para frente. E sabe assim, a sensação de que na cabeça dele só tinha, eu preciso chegar lá. Sabe? Ele enxergava lá longe. Era um negócio, um foco, sabe? No pódio, assim. Emocionante. Eu me senti assim... A gente já estava cansada, né, Lê? Já passava da meia-noite e a gente estava num trecho, assim, da estrada muito deserta e já não tinha mais carros passando. A gente não via mais atletas, né? Não via mais ninguém. Porque eram 219 atletas. 119 ficaram para trás. As pessoas foram desistindo. Então, nesse finalzinho, assim, eu realmente nunca tinha participado de uma prova assim, tão perto, né, de um atleta. Foi muito, muito emocionante. Eu falo ainda, né, embargando um pouco a voz, porque o Alessandro representa muito pra gente, né, Lê? Né, Henrique? A gente que vem aqui todos os dias mostrar para vocês, né, o quanto uma dieta tão, hoje em dia, né, tão pobre em nutrição, a gente fala, né, assim, a qualidade, né, da nossa alimentação é tão ruim. E aí a gente vê, né, o Alessandro com uma dieta basicamente, né, proveniente de proteínas de origem animal, conseguindo fazer uma prova como essa, conseguindo fazer uma prova, né, com 52 anos de idade, né, é um cara que ele não é um atleta que tem todo um respaldo, um patrocínio, né? Então, assim, é muito importante para a gente que é da área da saúde, para a gente que vem falar, né, sobre isso aqui todo dia, o quanto o açúcar faz mal, o quanto essa quantidade de carboidratos que a gente come faz mal, ver, né, o Alessandro fazendo isso. Então, eu acho que enaltece. Obrigado, amigo. Pouco. É verdade, Ale. Eu já te falei isso, né? Mas realmente muito importante para a gente. Você representa para a gente algo, né? Muito, muito legal mesmo. Sem dúvida. Obrigado. E para sacanear eles ainda, no meio das pontes lá, eu te ligava a headlamp, Henrique. Não! Para entrar mais em foco ainda. Bravo, ele sumia, ele apagava eu sumia, cara.
É, porque a gente não conseguia enxergar, assim, não dava para ver nada. Então, assim, para a gente poder saber onde que ele estava, ele tinha que estar com o negócio ligado, né? Pra Aí, Letícia, da próxima vez, a gente colocar nele o AirTag, que agora a gente põe, sabe? É ótimo. Exatamente. É. Exatamente. Eu tenho pra achar esse eu tenho homem. AirTag espalhado em tudo que é canto aqui em casa. Tem AirTag na chave do carro, tem AirTag no carro, tem AirTag na mochila, tem AirTag na cachorra, tem AirTag em tudo que é lugar. A gente vai botar lá no canto. Botar para achar o homem. Não, mas é aquela, a luz, né, ela é importante, porque a gente precisa saber onde ele está. As pessoas, a gente perde, né? A gente perde onde que ele está, né? É complicado, né? Mas isso aí já era mais na parte da noite, né, Kátia? Aí, na parte do dia, já estava. Isso aí é mais pro final, mas durante o dia ele também teve um sofrimento. Alessandro, que horas você saiu? A prova ela é em ondas, né? Porque são vários atletas, então imagina o caos que isso causa mesmo no local. Porque assim, a estrada assim, não fica livre para vocês, né? Não. Continua funcionando normal, as pessoas estão indo e voltando, vocês estão lá tipo no acostamento, né? Isso, tem as policiais, os marshals, mas eu vi pouco marshals desse ano, né? Mas a prova muito bem organizada, então tem que largar em ondas. Eu larguei 6h55 da manhã. 5h55. 5h55, desculpa. 5h55 da manhã. Essa sequência de largada. Quando você se inscreve, você entra num lote, né? Aí quanto mais tarde você que a prova começou às 5 da manhã. Entendi. Ela começou às 5, às largadas. Eu pergunto porque, por exemplo, a pessoa que larga mais tarde, ela acaba tendo uma desvantagem de pegar mais calor. Isso. Né? Perfeito. Então, isso não tem. É azar mesmo. Se você largou. O interessante é você se inscrever quando eles abrem as inscrições, você se inscrever logo, aí você larga primeiro. Isso. Porque não é nada, uma hora de diferença de largada. Se não me engano, o cara que ganhou, acho que ele largou logo no primeiro lote. E isso faz uma diferença. Faz diferença, claro que faz. Claro que faz, porque você vai correr mais tempo com o sol pegando em cima de você. É longo. Né? É verdade. Aí você largou 5h55 e a Kátia estava me falando que deu 42 graus de temperatura. Sensação térmica bem maior, né, cara? O problema assim, asfalto, né, cara? Isso O sol ele castiga, óbvio, né? Mas o problema da Key West 100 é a umidade, né? Você não consegue trocar o calor com o ambiente ali. Então você a umidade né? É alta. Alta, isso, muito alta. Então, e você está descendo, né? Você está indo rumo ao Equador. Indo rumo para Cuba, indo direto para Cuba. Você está saindo da frigideira e indo para o fogo, literalmente. Né? Eu brinquei com um amigo meu, falei, o portão do inferno deve ser aqui próximo. O CEP dele é aqui perto, cara. Vai tomar banho, muito quente, cara. Eu imagino. Mas eu já espero. Você sentiu que isso afetou a tua performance? Afetou a performance de todo mundo, né? Porque afeta todo mundo, né? Isso, mas em um momento, assim, eu falei, cara, eu tô assim, sendo cozinhado aqui nessa prova, né? E quem me acompanha sabe que eu faço adaptação ao calor, ao frio, enfim, eu estava adaptado, mas eu fiquei imaginando o resto, tanto que a Kátia falou, né? Quase mais de 50% dos atletas não finalizam a prova, né? E ambulância indo para cima e para baixo, né, cara? Principalmente no final da 7 Miles Grid. E aí chegou no momento da prova que eu falei assim, cara, ou eu tô muito ruim, que eu não tô vendo mais atletas, porque na última vez que eu corri, eu disputei ali com uns 3 caras ali, um passava o outro ali, eu sabia mais ou menos ali que eu tava ali na briga, né? E dessa vez eu não via muitos atletas, eu só via o pessoal, porque tem um revezamento também, as pessoas se revezam nessa prova, né? E eu só tava vendo o pessoal do revezamento, eu falei, ou eu tô muito ruim ou eu tô muito bom, cara. Aí no final eu tava muito bom. Eu lembrei, graças a Deus. Assim, antes da gente sair, a gente fez uma reunião, né?
o Alessandro falou, olha, meninas, fiquem atentas, porque assim, às vezes acontece de alguém fazer assim uma sacanagemzinha e a gente vê a atleta de repente subindo no carro e passando na frente. Vocês fiquem de olho para ver se não acontece isso. Sério? Chegou a Isso noite lá, acontece? no momento. Ó, Acontece. Aconteceu no Não só... Brasil, cara. No Brasil, aí, na prova de Engraçado, 200 né, e cara? 17. A É, gente Eu fiquei chocada porque eu não não entendeu o sabia. espírito da coisa, né, cara? O cara que faz isso, ele não entendeu o espírito do esporte. Ele não entendeu. Ele Sim, tá sim. correndo, ele tá E aí a correndo gente pra quê? tava lá à noite, Henrique, e não passava ninguém. Eu falei, esse povo deve estar subindo no carro. Chegar lá na frente, eu falei, a gente podia pegar o Alessandro também. Não entra, imagina. Conta um pouco, É, gente, mas o homem corre, acontece. Teve um momento, deixa eu contar, teve um momento do percurso, porque assim, o Alessandro corria, a gente ia lá, dava o gelinho, dava os eletrólitos, aí a gente entrava no carro e tinha que passar na frente dele, ficar esperando ele lá na frente. Aí, o Daniel, eu não sei por que foi, ele se enrolou, a gente perdeu o Alessandro na próxima milha que a gente tinha que pegar ele. Lembra, Lê? Aí, o Daniel voltou, estacionou o carro, eu e a Lê pegamos as nossas coisas, eu com o meu gelo, e a gente foi correr atrás do Alessandro, que estava numa ponte. Quem disse que as duas aqui alcançaram o bicho? Ele já cansado de correr, depois de não sei quantas horas, e nós não conseguimos pegar ele. E você sabe que depois eu conversei com o Alessandro e falei que eu me senti muito frustrada e que eu preciso treinar. Porque entendeu? Aí veio a minha frustração, porque eu falei assim, como, né? E depois ele me xingou depois. Xingou não, né? Tipo assim, tá vendo? Assim, como eu já... Não, ele não chegou, mas ele tem o jeito dele de me chamar a atenção. Mas assim, como eu, uma staff que já fez 4, acompanhei ele em 4 provas, não está preparada para correr. Então, isso me frustrou muito, esse momento que a Kátia falou, porque eu vi que eu não estou preparada. Não me preparei fisicamente, não me preparei para isso que aconteceu, né? Então, foi uma das coisas assim que na próxima prova vai ter que ser diferente, tanto é que eu já cheguei aqui, já voltei a correr, porque eu não estava correndo. Eu também fiquei muito decepcionada comigo mesma. E aí, essa semana, eu já coloquei, eu tô na bike. Hoje eu fiz 12 quilômetros, quarta-feira também. Eu falei, agora eu preciso melhorar esse cardio, porque eu fiquei chocada também. Você vai vendo, Henrique, que a gente está ali junto com ele, né? Eu sempre falo, né? O ambiente da alta performance, ele te leva a ter alta performance, porque você vai vendo essas situações, né? Então, poxa, tudo bem que ele treina há muitos anos, tal, mas a gente não conseguiu chegar nele depois de horas dele correndo. Eu não sei quantos, ele já tinha feito a metade do caminho, eu nem sei quanto que é. E a gente não conseguiu, cara. Então, isso é uma coisa assim que mexe um pouco com a gente, pelo menos mexeu muito comigo, e não só nesse momento, mas eu também me senti frustrada de não conseguir correr um pouco ao lado dele, nem que se fosse, sei lá, alguns quilômetros. Eu percebi que eu dava ali a suplementação, mas depois eu já tinha que ir pro carro, eu não aguentava, né? E eu acho que isso mexe para você perceber assim, precisa mudar. Isso, obviamente, porque numa prova. Mas e se você coloca isso como aprendizado para a tua vida, né? Poxa, você tem que se preparar para o que der e vier, né? Seja na questão profissional, seja numa questão pessoal. Então, será que a gente está preparado para as pancadas da vida, para as coisas que a gente precisa fazer? Então, esse aprendizado que a gente tira numa prova é para a vida. É um aprendizado para a vida. É verdade. É verdade. E assim, essa questão
da resistência física, né? Quando a gente para pensar, é algo que as pessoas focam muito pouco hoje em dia. Né? As pessoas estão cada vez mais frágeis, não só do ponto de vista mental, isso a gente já conversamos bastante sobre isso, mas as pessoas estão muito frágeis do ponto de vista físico também. Né? As pessoas... Hoje, por exemplo, eu fui no supermercado e o supermercado fica... Eu estacionei no subsolo, tem um supermercado e em cima tem academia. E eu estava lá no subsolo e chegou junto comigo um menino que ia para a academia, que foi de elevador. Eu peguei a escada para subir para o supermercado e ele foi de elevador para a academia. Aí eu fiquei, cara, por que ele está vindo para a academia? Tá entendendo? Eu treino na mesma academia e eu sempre subo 4 lances de escada, não vou de elevador. Qual o sentido que eu tenho de elevador se eu vou para a academia? Já, sabe? Não faz. Eu pego a escada sempre que eu posso. Né? Eu procuro não usar elevador, eu sempre pego a escada. Mas assim, as pessoas elas são frágeis e elas fazem questão de estar frágeis. Né? De estacionar perto da entrada do shopping, sabe? São coisas simples que demonstram só isso, essa fragilidade que as pessoas têm e que fazem questão de continuar. E isso é uma coisa que está intimamente conectada com longevidade. Exatamente. Quanto mais frágil eu sou hoje com 48, quanto mais frágil eu sou com 48, com 80, eu vou estar pedindo ajuda para levantar da cama de manhã, se eu estiver levantando. Tá entendendo? E assim, as pessoas vivem tanto essa questão do prazer imediato que não pensam nesse assunto, né? É claro que ninguém aqui está pedindo para ser ultramaratonista, para todo mundo ser ultramaratonista. Não é isso que a gente está pedindo. Mas eu acho que um dia, se todo mundo pudesse ter a oportunidade de ser staff de um ultramaratonista ou do Medeiros, vai sair com um aprendizado, outra cabeça. volta com outra cabeça. E cada prova, eu já fiz 4, o meu amadurecimento de vida foi bem diferente. Cada prova é diferente. Por mais que você planeje. Isso que você está falando, você sabe que a gente percebe. Sim. A gente percebe. Eu te conheci em 2019, aqui pela internet. Né? E a gente fez live e tudo mais. Melhorou, é notório, cara. Né? É notório o desenvolvimento. Sim, a convivência, o ambiente, a convivência. O ambiente. Eu e a Letícia, por sermos sócios também, a gente conversa bastante e por isso que ela fala aí que eu puxo a orelha dela e brigo com ela, porque a gente coloca algumas coisas, umas visões que eu tenho, que ela nunca teve, né? Que isso vai amadurecendo ela. E vai me amadurecendo também, que eu consigo transmitir isso para ela e vejo o crescimento dela. Isso é bacana demais. Em relação a isso também, eu tive a oportunidade, chamei já, ele falou que vai, no nosso querido Dr. Bomemir. Já convidei ele para a próxima, para ele vir de perto, porque ele ficou bem impressionado também com a participação das meninas Você e sabe da que minha. eu já fiz as 100 milhas de Key West, né? Você falou. Sim, eu lembro. Eu fiz as 100 milhas de Key West. De carro Porsche. Mas eu fiz. De carro. Mas, Um conversível, né? E vamos combinar. Que prova linda, né? Eu fui. Belíssima. Mas eu só apesar, né? Na volta. Só vi a paisagem na volta, que eu tava, olha pra paisagem, cara. Mas assim, eu curti tudo de lá, né? Apesar de ter que ficar focado em dar suplementação e estar preocupada com o Alessandro, ver se está tudo certo e tudo mais, eu tive a oportunidade de curtir, de olhar aquela vista e fotografar muita coisa. O pôr do sol maravilhoso, eu acabei filmando o pôr do sol, achei a coisa mais linda. Então, até o momento que eu consegui enxergar, eu fotografei muito aquelas pontes, era muito bonito ali, você olhar o mar todo colorido ali, com vários tons de verde, azul. Então, foi uma prova que eu curti. Eu saí, eu falo pro Alessandro que mas foi muito bom, assim, eu adorei participar. Muitos perguntam, né? Cara, e aí, o que você ganha com isso, né? Fui na academia aí, o pessoal que me acompanha, os americanos, fala, pô, parabéns. Mas hoje me perguntam, o que você ganha? Eu falei, cara, são momentos que você não vai ter, só eu que vou ter. Como ela falou do pôr do sol,
Eu ali correndo, vendo aquele pôr do sol, Henrique, cara, ninguém tira isso de você, são memórias que eu vou levar para sempre da minha vida, não existe valor. É o que vale, é o que vale. A gente tem que, eu acho, isso é uma parte muito filosófica, uma coisa que eu trago muito para mim, a gente tem que parar de achar que a gente vai sempre tirar algo material das experiências que a gente está tendo. Gente, tem uma frase do Tolstói que diz assim: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Tá entendendo? As pessoas só pensam nisso. Perfeito. Sabe, o que é que eu vou tirar, o que é que eu vou ganhar, o que é que vai... Né, que vai levar. Qual é a vantagem que vai levar? As pessoas não pensam em outras dimensões da realização pessoal, da formação de caráter, da formação de resiliência, né, de antifragilidade. Ninguém pensa nessas coisas mais hoje em dia. É muito difícil a gente encontrar. Esse momento com as minhas duas amigas e meu amigo foram mágicos, cara. A gente muito legal. passou muito bacana. Pois é. E que a gente vai levar, como a Kátia falou aí, o relato dela, a gente leva para a vida toda. Sim, cara, fala da... desculpa, Kátia, pode falar. Não, o que eu ia falar, né, que você estava falando sobre a questão de longevidade e tal, eu estava pensando, né, assim, enquanto o Alessandro estava ali correndo, já no final da prova, todo mundo, né, cansado já, e ele lá continuando, eu fiquei pensando, né, quantas vezes eu fiquei com preguiça de sair de casa para ir para academia, quantas vezes eu estava na academia e enrolei, sabe, fiz lá uma bikezinha meia boca, eu fiquei com preguiça, sabe, arrumando desculpas, eu falei, meu Deus, né, e vendo ele ali persistindo, cansado no final, eu falei, meu Deus, eu fiquei muito chateada comigo, sabe? E eu falei, poxa, se eu quiser ter uma vida mais saudável, se eu quiser continuar, né, assim, vivendo, né, uma velhice com mais saúde, eu falei, eu preciso começar a repensar isso, eu preciso parar de mimimi. E esse isso que você estava falando, né? E esse é o melhor momento. Exato, o que você falou justamente. A gente está muito cheio de desculpinhas, muito cheio de mimimi. A gente fica o tempo todo, né, se bajulando e passando a mão na nossa cabeça. Eu estava assistindo ontem no YouTube uma entrevista, não sei se vocês viram, do Peter Attia. E ele estava falando sobre essa questão da atividade física, né? O quanto você ter um preparo cardiorrespiratório é importante, o quanto isso te promove uma longevidade com qualidade, e também a parte da musculação, né? Preparar seus músculos para o envelhecer. E ele falou um negócio interessante, que assim, também não adianta você sair para caminhar, né? E assim, naquele... Sabe, aquele passeio batendo papo com o companheiro. Exato. Se você quer, né, algum benefício, assim, fisiológico mesmo, a gente precisa fazer atividade física. Você precisa se sentir cansado, né, a ponto de quase não conseguir falar. Mas ainda assim, né, conseguir manter uma conversa. Mas assim, você não pode estar muito confortável. Né? V2, Ele é o grande defensor do V2. Eu também. Exato. Então ele fala justamente isso, né? Que é importante que você faça atividade física, mas que você treine, né, essa capacidade, né, cardiorrespiratória, para ir melhorando. Ele coloca 3 pilares: a capacidade cardiorrespiratória, a força e o equilíbrio. São 3 coisas fundamentais para a gente poder envelhecer com saúde, né? Porque a gente, ele fala uma estatística que é bem complexa, que é a das pessoas que caem, idosos que caem, a taxa de mortalidade de um idoso que cai e fratura o fêmur, ela sai de 0 para 50% em um ano. Quer dizer, se um idoso acima de 65 anos, se ele cair e ele quebrar o fêmur, de 15% a 30% morre em um ano.
é isso aí. os outros 50% que restarem ali, que ficarem vivos, eles mudam a classe de mobilidade. Então, se ele anda, ele vai passar a usar bengala. Se ele usa bengala, ele passa a usar andador. Se ele usa andador, ele vai para a cadeira de rodas. Porque os idosos não têm força. A gente não tem esse hábito. O idoso ele vai ficando velhinho, vai ficando cansado, vai ficando em casa, vai perdendo massa muscular. Sarcopenia, né? Aí. E outra coisa que é bastante legal, que eu vi uma médica, ela foi para um congresso na Coreia. E ela foi para academia lá. E ela disse, eu vi ela contando essa semana, que ela ficou impressionada com a quantidade de idosos, de pessoas mais velhas, nas academias coreanas, e disse que eles têm um espaço assim absurdo e muito equipado para alongamento. Então, essa questão da flexibilidade, né, da mobilidade, né, também é importante que a gente comece a trabalhar, né? Alessandro, eu queria que você falasse, cara, da história dos inchaços. Você mandou uma foto da sua mão. A Carlinha pegou um story teu quando você estava sentado comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa. Disse, Henrique, os pés tá inchado. Eu disse, calma, mulher. Ele tá correndo faz 200 horas que ele tá correndo. É para estar inchado mesmo. Tentando tranquilizar, mas parece que teve uma questão aí envolvendo esse inchaço. Não foram nem nos membros inferiores, foram nos membros do antebraço e a mão, elas incharam. E no meio da prova, nós chamamos a minha médica, a cardiologista, a doutora Luciana, e perguntamos a ela, porque assim, eu já tive inchaços lá atrás, quando eu fazia, décadas atrás, quando eu fazia já corrida de aventura, mas não desse jeito. O que aconteceu é que eu estava na Seven Miles Bridge, a maior ponte que existe lá, e não existe apoio nesse momento, você tem que correr sozinho. E quando eu estava descendo a ponte, eu olhei para o meu braço esquerdo assim, eu falei, caramba, que merda é essa, né? Esse foi o contratempo, gente. Esse foi o contratempo. Esse foi o contratempo que a Kátia falou logo no início, né? Aí os meus anéis, o meu Oura Ring, minha aliança, eles estavam bem assim, inchados, meus dedos, né? Aí eu falei assim, eu vou começar a andar aqui, né? Porque eu não sei o que é, mas eu não estava sentindo nada, né? Nenhuma palpitação, nenhum tipo de incômodo, né? Só o antebraço e a mão inchada. E quando eu cheguei no final Não, os dois lados. Os dois lados. E se eu não me engano, quando a Carlinha viu esse vídeo, eu estava com a mão dentro de um gelo antes da Seven Mile Bridge. Se eu não me engano. Já percebeu o inchaço, porque porque eu revi os vídeos e já tinha percebido, mas eu não tinha percebido. Olha só que incrível, né? Mas, enfim, aí chegando lá no final, nós ligamos para a doutora Luciana e ela falou, cara, é o fator calor. Fator calor, cara. Demais. Que tava... E nesse final da Seven Mile Bridge, como eu falei, Henrique, tava um campo de guerra, cara. As pessoas finalizando aquela ponte ali, cara. Caindo, passando mar, caindo. Entendi. As pessoas caindo mesmo. Pedindo, aqui no Nordeste, pedindo pinico. Pedindo falência, pessoas. Eu acho que durante a prova, a gente ficava muito perto do Alessandro. Então, de 2 em 2 milhas, a gente estava lá para... Chegou a uma, de uma em uma. Depois da ponte, de uma em uma. Então, assim, antes disso, a gente estava de 2 em 2 milhas, a gente chegava e repunha os eletrólitos, entregava gelo e tal. Só que aí, quando chegou nessa ponte, ela tinha 12 quilômetros de trecho e não dava para parar carro, a gente não conseguia parar com o Alessandro. Então, antes dele ir para a ponte, né, a gente deu assistência, encontrou com ele, deu assistência, só que aí a gente sabia que ele ia ficar 1 hora, pelo menos, mais ou menos, sozinho. E um calor, e nesse horário, era o quê, Alessandro? Nas 2 da tarde, acho que foi o pico do calor. Era um pouquinho mais. Era um pouquinho mais.
Era Eu um não pouquinho lembro mais. exatamente, mas era entre 2 e 3 da tarde, eu acho, assim. Era uma coisa, era um calor bem intenso. E assim, nada de árvore por perto. Mar de um lado, mar do outro. Aí aquele asfalto, você imagina o calor subindo. Subindo. Então, foi nesse momento em que, né, as coisas ficaram meio complicadas. E a gente tem notícias dele lá do outro lado, né? Então, quando ele chegou, E viu. E é importante que o Alessandro colocou um equipamento para medir a temperatura corporal também, né? E os resultados foram assim, que a temperatura interna do Alessandro estava sempre alta. Então, ele chegou, a temperatura ficou, ficou numa média de 38,8. 38,8. 12 horas, 12 38,8. horas de febre, né? Então, assim, a gente pensa que eu conversei com a Luciana depois, que pode ser tanto a temperatura externa quanto a interna que levou, porque ele nunca teve esse tipo de, né, de reação, enfim, então a gente acredita que pode ser pelas duas temperaturas estar alto, tanto a interna quanto a externa, por conta desse equipamento que ele utilizou, que foi bom para a gente ter esse parâmetro depois. Só que, assim, fica sempre uma incógnita, né, assim, com relação a essa questão. A doutora Luciana acredita muito que seja a questão da temperatura, tanto é que depois ela passou até uns artigos para a gente, né, falando que é comum, né, ultramaratonistas e maratonistas terem esse inchaço, né, nas mãos ou nos pés, justamente por conta do calor. E também, né, como a gente preocupou muito com a hidratação dele, também não sabemos se pode ter sido assim, um excesso de cuidado com relação à hidratação. Estava muito bem hidratado, né? Então a gente também não sabe se teve uma influência também dessa quantidade, né, de hidratação. Aumenta. E Aumenta. A gente precisa fazer essa troca de calor, né? Isso, O corpo, né, expelindo com o ambiente externo. Como você tem vasodilatação periférica exatamente para ter isso, então deve ter gerado esse edema. Foi só, eu já fiz a pergunta, mas eu me esqueci. Foi só um braço, Alessandro? Foram os dois? Não, foram os dois. Foi duas mãos. Aí Na verdade, não foi o braço, foi a mão, né? A mão, né? O antebraço estava um pouco, mas as duas mãos estavam bem inchadas. E no final ali dessa ponte tinha os paramédicos ali e eles falaram, não, vamos para o hospital, vamos para o hospital. Eu falei, cara, tu tá falando com a pessoa errada. Tu tá falando com a pessoa errada, velho. Eu falei, impossível você falar, não, cara, não sei o quê. Eu falei, não, impossível, velho. Não, agora, vou continuar. Aí ele falou com a doutora Luciana. Eu corro com a mão pra cima, assim, pra descer. Então, foi. A doutora Luciana deu suporte e falou com os paramédicos também. E aí teve alguns momentos que eu levantava o braço e corria com o braço literalmente pra cima. Aí aquela hora eu fiz massagem no braço dele. E os paramédicos, não. Isso, pode causar embolia, né? Mas pensando bem agora, né? A gente sabendo que foi só por conta né, do calor e tal, não teria problema, até ajudaria mesmo. Tanto que eles brincaram lá comigo, né? Eles começaram a monitorar lá, os americanos são muito feras nisso, né, cara? No pronto atendimento, né? Aí ele chegou pra mim, pô, tu tá melhor do que eu, cara, vai embora. Eu falei, vou, deixa eu ir. Eu vou embora mesmo. Pior que é mesmo. Agora, aí por isso, né, nesse meio tempo aí, é que a gente acabou... Perdemos aí quase 2 horas. Demoramos tempo, Quanto foi o tempo total da tua prova, Alessandro? 22 alguma coisa, vocês lembram, meninas? 22 horas alguma coisa. Foi mais de 22. Um pouco mais de 22. Quem não sabe da nossa história, né, Henrique, pode repetir. A primeira vez que eu corri, eu fiz em 19, se eu não me engano. Olha só como é que são as coisas, né, cara? Como o calor interferiu nisso daí. Sim. No segundo ano, eu fiz em 20 e pouco também, 20 horas de alguma coisa, dentro da competição, né?
E esse ano eu fiz em 22. A primeira vez foi uma competição, foi uma prova Minha. sua, né? Foi intensa. E aí eu comecei à noite, né? Você começou mais cedo. Né? Não, eu comecei à noite. Eu trabalhei, fui pra lá, se não me engano, eu larguei às 10 da noite. 10 horas. Muito Fiz percurso à noite, né? E tem aí a gente... Gritante, né? Poxa vida, de quase 3 horas, né, cara? Então você viu como é que... Mas a gente gosta de... Eu já sabia que ia ser muito quente. Você sabia que ia ser pesado, né? Sim, porque na semana anterior já a temperatura aqui já estava bem alta. A organização mandou mensagem, falou: ó, se preparem, que vai ser bem dura essa prova, enfim. E a Mas é assim recuperação da Alessandro? Jejum, eu né? Fiquei chocada. Pois é, a gente continuou em jejum. A gente continuou em jejum, cara, e por incrível que pareça, ela foi a mais rápida de todas. E no final da semana passada eu já estava assim completamente sem nenhum tipo de incômodo ou dores musculares. No dia seguinte eu encontrei com elas e estava andando normalmente. Trabalhei, né, depois, e, enfim, e já voltei aos treinos essa semana. Assim, ela foi mais rápida do que 50 quilômetros que eu fiz 3 semanas. Por a intensidade, né? A intensidade muito mais alta, né? Mas assim, a recuperação na carnívora, ela é outro nível. É outro nível. Você acaba sendo compelido a treinar mais pesado, porque a sua recuperação se torna muito boa. Eu tenho um paciente que, acho que até a gente conversou sobre isso da outra vez, que ele chegou para mim e disse: cara, eu não tô sentindo mais dor, eu não tô ficando mais dolorido. Eu perguntei para minha personal se ela tava carregando comigo, ela disse que tá pegando mais pesado, mas eu não tô sentindo mais dor. Eu digo: bem-vindo ao meu mundo, né? Por aí. Porque é o que acontece comigo. Eu vou pra academia, eu pego pesado, eu tento pegar mais pesado para ver se eu sinto alguma coisa, mas não rola, né? É impressionante. É impressionante. O efeito anti-inflamatório é um negócio assim surreal. Surreal mesmo. Eu tinha que botar o Alessandro para conversar com o Jordan Peterson. Seria massa se o Alessandro... Seria massa o Alessandro conversando com o Jordan Peterson ou então o Alessandro conversando com o Joe Rogan. Seria 2 podcasts assim. Queremos os dois. O Joe Rogan ainda não conhece a gente. Quando ele conhecer, ele vai chamar. Pois é, porque o Joe Rogan tem uma característica interessante. O Joe Rogan ele não conversa só com gente famosa, não. Não, ele já falou isso, inclusive, no Pop Podcast. Eu já escutei isso. Eu não faço esse podcast para conversar com gente famosa. Eu faço esse podcast porque eu gosto de conversar com pessoas. Então, eu gosto de bater papo. Tanto é que tem podcast dele lá. Eu já escutei um podcast dele com o Jordan Peterson de 4 horas e 40 minutos o podcast. Meu Deus! Só batendo papo. Só batendo papo. Se o cara tiver tempo, ele bate papo com o cara e conversa sobre tudo. É muito legal. A gente tem que fazer um pedido aqui pelo Instagram e marcar. Tá todo mundo pedir para ele. Queremos entrevista. Pedir para fazer o pessoal chama, os jovens chamam de flod, né? Flodar. Né? Mostrando o Alessandro para ver se ele conversa, porque ele fez uma experiência carnívora. Isso, o Joe Rogan fez uma experiência carnívora e ele é maravilhado com a gente tinha que fazer isso, apresentar o Alessandro, a gente aqui do meio, né? Porque outro dia a Bela Gil falou na mídia sobre a questão do consumo de carne e falou um monte de bobagem. E aí o pessoal do agro aí começou a fazer um movimento, né, para falar: não, vamos contar exatamente o que acontece. Ela está falando bobagem, E aí marcaram um jornalista e dizendo, né, falou: chama fulano de tal para falar sobre o assunto. E esse jornalista, ele até, eu acho que, não sei se ele é do Recife ou do Ceará, ele é até do Nordeste, não sei de onde ele é. Ele tem, acho que quase 500 mil seguidores e tal. Ele chamou realmente um representante pessoal do agro. Teve uma live, não foi esse jornalista que teve uma live com o Danilo Millen? Foi, exato. É o Danilo. Da ele chamou o Danilo justamente para falar, né? Porque
o Danilo, ele tem propriedade, né, para Uhum. dizer, né, para contradizer tudo o que a Bela estava falando sobre essa questão do consumo da carne, do agro, entendeu? Então, era uma coisa que a gente precisava, é um movimento que a gente precisava fazer, né? Gente, vamos aproveitar que A nós gente podia estamos na aproveitar live, essa vai ficar semana. gravado, vamos botar no YouTube, vamos botar no Vai virar um podcast. Todo mundo spot. Quem chamando. marcar o Joe Rogan, falar do Alessandro e marcar o Joe Rogan no direct, tá? Se puder fazer o story em inglês, melhor ainda, quem souber falar. É, Alessandro, aí, ó. Pra Se não gente souber, Não, dá eu- para botar a legenda. tem que Eu- chegar nos ouvidos do Joe Rogan que tem um atleta doido, maluco, carnívoro, corre 160 milhas, que faz Ultraman, Aham. em jejum, que faz em dieta Exato. carnívora. Essas coisas têm que chegar para que, Ó, pra que tem o pessoal uma- possa conhecer, entendeu? É a única forma que a gente tem hoje, no mundo de hoje, De a se melhor comunicar. forma, na realidade, que a gente Uhum. tem. Não dá pra gente pegar, não, fazer um comercial na Globo para o Alessandro aparecer. Não rola. É Não, muito é. melhor a gente Uhum. fazer Também esse tipo de queremos. atitude. Porque Por se a isso- gente não disseminar isso, né? Fica aqui só entre a gente. Tem uma seguidora aqui que ela fez um comentário agora, enquanto a gente estava conversando, dizendo que ela faz low carb, só que disseram que isso não é para ela, já que ela quer ganhar massa magra. Então, né, esse tipo de mito a gente precisa, né, quebrar. Porque é possível, sim, a gente ganhar massa muscular, né, numa dieta com menos carboidratos. Só que você realmente precisa da assistência de quem entenda sobre o assunto. Exatamente. Estudos, né? Estudos a gente já tem. Mostrando que, Precisa inclusive, uma de dieta... alguém competente para fazer o acompanhamento, entendeu? Exato. Até voltando aí nos gringos aí, quando eu fiz o podcast com o Sean Baker, quando ele me viu, ele falou, cara, tu é muito grande para ser um ultramaratonista. Você é muito forte. Eu falei, cara, eu faço porque eu sou muito burro, eu sou muito insistente, cara, porque eu perfil, assim, biotipo de Seu fenótipo ultramaratonista. não é um fenótipo Não, corredor, nenhum. né? Não é, nem, principalmente em longa distância, né? Sim. E voltando ao caso aí da questão da inflamação, Henrique, por isso que a gente tem uma grande esperança. A gente tem uma prova marcada para Portugal, né? São 1.000 quilômetros de prova, né? Acho que eu já falei isso contigo, né? São 14 dias correndo o território de Portugal todo. Cara, eu sempre falei isso com a Letícia, eu tô com uma impressão de chegar lá e ganhar essa prova assim muito grande por esses benefícios fisiológicos. Sim. E por outra coisa, eu acho que a gente tá, olha só, quem conhece a nossa história vai ver. A gente foi 5º no Brasil, 10º no Mundial, ficamos aí próximo de completar 217 quilômetros lá junto com os caras. A gente tá aí, chegamos em 3º lugar agora, 4º lugar, enfim, a gente tá crescendo, cara, como experiência na estratégia nutricional, o que faz, o que não faz. E a minha performance, envelhecendo, ela tá melhorando. Então, peraí. Rapaz, você é que nem vinho. Né? Vai ficando cada vez melhor com Tomara. o tempo. Impressionante. Enfim, a gente quer muito. A gente quer muito ir. É óbvio, quer conversar com essas pessoas todas, mas muitos já falaram, o nosso amigo Daniel, que me acompanhou também, falou, cara, manda um e-mail pro Joe Rogan, não é da minha característica, sabe? Eu não, sabe? Se a pessoa quiser me chamar, eu vou e converso, né? Mas essa esperança de ir para Portugal e conseguir, cara, um bom resultado, eu preciso ganhar uma prova, Henrique. Eu falo isso com a Letícia, eu preciso ganhar uma prova. Terceiro, principalmente no Brasil, 3º lugar no Brasil não é muita coisa, né, cara? Assim, alguns reconhecem, mas... Não, mas peraí. Vamos falar aquilo que a gente conversou. É muito diferente o seu perfil do perfil da galera do cara que chegou na tua frente. Porque, assim, não é só uma questão de treino é pesado. A questão do Alessandro é a questão do trabalho. Né? Então, o cara que às vezes chega na frente... Né? Não, o primeiro lugar é o atleta que só treina, que às vezes o trabalho é só sentado, não tem um trabalho como o do Alessandro, né? De ter que ficar o dia inteiro
O perfil de pegando um coisa pesada. americano, um perfil de um americano é diferente do imigrante brasileiro. A galera tem dinheiro. Assim, eu falo que esse terceiro lugar, para mim, é como se fosse o primeiro, porque assim, a gente conseguiu chegar nessa prova, que não é barato, conseguimos o mínimo possível, enxugando o gelo para a gente conseguir estar lá, e ele chegou num terceiro lugar, né, com todos esses problemas que teve que parar aí por causa da mão, ainda conseguiu num terceiro lugar. Agora, você já imagina se a gente tivesse um apoio financeiro legal, né, de um patrocinador que realmente tivesse ali ponta firme com a gente, né, que acreditasse no nosso trabalho, acreditasse em tudo, ia ser muito diferente. Provavelmente ia ser pódio atrás de pódio em cada prova que a gente fosse fazer. Né? Justamente porque o perfil das pessoas que ganham são pessoas que têm uma condição muito melhor de rotina do que o Alessandro tem hoje em dia. O Alessandro, na outra live que a gente fez, nós 4, ele falou que o relógio dele marcou 49 maratonas em um ano, só no nas trabalho. atividades tradicionais, sem contar os exercícios. Imagina. Sem contar exercício. Tá entendendo? Quer dizer, puxa vida, é um negócio assim surreal, é uma atividade que demanda muita energia. E o cara ainda ter essa disposição. Porque assim, o expediente começa. Que hora você acorda, Alessandro, todo dia? 4 da manhã. Horas da manhã, para treinar. E são 2 treinos por dia, né? Sim, pelo que eu sei. Isso. Né? Então, quer dizer, não é brincadeira. Você tem uma rotina aí que deve durar aí pelo menos 12 horas. Uma rotina intensa, fisicamente intensa. Henrique, dessa vez eu não verifiquei, né, com mais precisão, mas da outra a gente viu que o gasto calórico médio do Alessandro era de 6.000 calorias dia. Você entendeu? Então, assim, é um gasto muito alto de caloria. Isso, assim, numa rotina normal de treino, numa rotina normal de trabalho, né? Então, um gasto altíssimo de caloria. E mesmo gastamos assim, quanto nessa de quanto? Na prova inteira, 21, quase 21.000 calorias. E assim, o consumo calórico dá para emagrecer, hoje, né, Henrique? Dá para emagrecer, não dá? E o consumo calórico dele durante a prova, a gente fez os espetinhos pequenininhos, e ele consumiu uma média aí de 300 gramas pouco menos de 300 gramas de carne, né, de fraldinha, mas deu um consumo calórico muito baixo diante do que ele gastou. Ele gastou quase, uma média... vamos botar uma média de 800, porque vai dar uns 800 calorias, ele gastou 20.000 calorias. Então, a gente fez até os cálculos, por hora, o Alessandro gastou 910 calorias por hora. Por hora, né? Vamos pensar, quase 1.000 calorias por hora durante esse percurso todo, e com consumo baixíssimo de caloria, né? Com pouquíssimo, o que a gente usou de suplementação, vamos considerar, até mesmo a questão dos corpos cetônicos, a gente usou pouco, né? Então a gente não usou uma quantidade também grande, mas basicamente ele consumiu água e sais e 800 calorias em 22 horas e joga por terra o que o rapaz escreveu aí, né? A gente não precisa de carboidrato para performar, né, cara? Exato. Exatamente. Nem de carboidrato, nem está vendo aí que nem de comida. Mais de 3. Alessandro, é isso, Lê? Mais de 3. Exatamente, eu não sei, mas é mais de 3 anos que a gente está... Eu acho que já deve estar beirando aí os 4 anos já que o Alessandro está fazendo. E óbvio que vem também numa crescente, né? Muita gente chega para mim e para ele também e fala assim, eu quero ser igual ao Alessandro. E aí a gente até brinca, né? Então você vai ter que fazer o que o Alessandro faz. Então a performance do Alessandro, ela veio sendo construída desde que a gente começou um trabalho, né, de
passada de uma paleo para low carb, de low carb para cetogênica, depois ele gostou da carnívora e por ali foi. E aí, né, acho que na outra live eu falei da equipe, né, multidisciplinar, então não é só eu como nutricionista, tem médico, né, inclusive a doutora Luciana nos atendeu prontamente lá, né, na hora que a gente ficou preocupado com relação a essa questão do inchaço. Então, ou seja, tem todo um aparato médico, aparato nutricional, né? A gente está sempre em contato com outros profissionais, às vezes que não faz parte da equipe, mas que está sempre nos ajudando. Então, existe todo um trabalho feito durante esses 4 anos. Então, quando alguém chega para a gente e fala assim, eu queria ser igual o Alessandro, então pense que você vai ter que fazer tudo igual o Alessandro faz, principalmente aí no treinamento, né, no preparo, nos profissionais que acompanham, nos exames que são realizados e tudo mais. As pessoas elas têm mania de olhar só para a parte só fácil, parte né? boa. É só a parte boa. Chegar, eu ganhar o sou doido troféu. para aprender a tocar piano, para virar um pianista que nem o Richard Kleiderman, tá? E você já começou a treinar? Não, comecei não. Porque ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar. Todo mundo já quer a fama, todo mundo já quer aprender a tocar, mas não é assim que funciona, né? Tem um livro de um cara chamado Malcolm Gladwell, que é muito bom, que é Outliers, os fora de série, traduzido em português. E ele fala das 10.000 horas, né? Para você ser bem sucedido em algo, são 10.000 horas de treino. E ele defende essa tese, que os outliers, os fora de série, na realidade não são fora de série porque são sortudos, nasceram com a capacidade, não. Mas é porque treinaram, botaram em ação essa questão de 10.000 horas, né? Então é mais ou menos por aí. Meus queridos, mensagem final para a gente poder ir curtir a sexta-feira, né? Eu sei que a Letícia vai curtir a balada, né? A balada da minha cama aqui. Tá pronta sempre, né, pra balada. Eu tô saindo para jantar. Olha aí. Ai, que inveja. Vai sair para jantar, depois com certeza tem os drinks, né? Eu ficaria aqui um tempão. Tô carente, então eu ficaria aqui, ó, um tempão conversando. Vai lá, meninas. Foi incrível e fica aí pra gente realmente um exemplo, né, de que o que a gente vem falando aqui, eu pelo menos há uns 8 anos que estou nesse caminho, né, falando sobre low carb, sobre dieta cetogênica, sobre jejum intermitente, falando sobre essa questão do consumo de carboidratos, que não precisa ser como é, né? Que isso está adoecendo a gente. Então, ficou um exemplo. O Alessandro acaba sendo aí para a gente um relato de caso super importante e instiga, né, as pessoas aí a conhecerem um pouco mais, né, do que a gente faz. Show. Eu agora ou o Medeiros? Não, você. As meninas primeiro. Primeiras damas. Bom, a Kátia já falou dessa questão da nutrição, né, da alimentação, e eu queria dizer que o espírito de equipe, né, que para mim é o que mais impactou, que sempre vem impactando em todas essas provas, é um aprendizado. Cada prova que eu participo, eu aprendo mais, eu consigo trazer isso para dentro da minha vida. Eu consigo, acho que, pensar muito na questão da empatia entre um e o outro, né? Saber que muitas vezes as reações das pessoas, elas vêm justamente pelo cansaço, porque nós também, apesar de não ter o mesmo cansaço do Alessandro, a gente também acaba cansando, nós não estamos, né, acostumados com esse rolê aí do Alessandro, né, de treino e tudo mais. Então, vem o cansaço, vem o estresse, e saber lidar com isso, com uma inteligência emocional, também é algo que eu venho aprendendo, né,
em cada prova. Então, acho que a minha mensagem final é sobre isso, né? Se cada um tivesse oportunidade de participar pelo menos uma vez na vida como staff de um atleta de alta performance, ia poder entender o que eu estou falando, né? E poder trazer para a vida um aprendizado incrível. Show de bola. Show de bola. Meu amigo Medeiros, amigo e irmão, né? Porque o Medeiros é um irmão que a internet me deu. Cara, primeiro agradecer você pelo espaço mais uma vez aí da gente contar um pouco da nossa história, né, cara? Cara, você tem espaço, inclusive eu tô no quarto onde você vai ficar quando você vier em Fortaleza. Opa! Que maravilha! Você vier em Do Fortaleza, lado desses livros todos aí? Hã? Tá, Você tem tempo de ler esses livros? Porque é para você ficar à vontade. Então, já, eu sei que você sempre faz as lives e pergunta sobre livros, né? Eu gostaria de encerrar e falar sobre um livro que me ajudou bastante, é esse livro aqui, o When, Legal. do Dr. James Dino Colantônio. Ele é sensacional e bacana que quando eu comecei a lê-lo, né, já tem bastante tempo, ele fica do lado da minha cama aqui, na minha cabeceira. Muitas coisas que ele fala aqui eu já praticava instintivamente, né, cara? Isso que Legal. eu falei assim, pô, acho que eu tô no caminho certo, né? Então a recomendação do livro é essa. O livro Win, se eu não me engano, o Dr. Ciro ele comprou, eu falei com ele para ele comprar, é um grande livro para quem quer alta performance, né? Nutricional e, enfim, o cara sabe muito sobre como dormir melhor, enfim, é um puta de um livro e como atleta eu recomendo. E agradecer mais uma vez, irmão, mais uma vez, e a essas meninas maravilhosas, meu amigo Daniel. Você tá muito bem acompanhado. Cara, espero estar com vocês aí nas próximas aventuras, que viver sem aventura não vale a pena, né? Então, obrigado a todos pela audiência. Obrigada. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa. O espaço aqui para vocês é sempre, tá? Eu estou falando, parece até que eu sou um blogueiro com milhões de seguidores, né? Mas o espaço aqui para mim, vocês têm espaço garantido. E eu quero lançar aqui de público a campanha Alessandro Medeiros no podcast do Joe Rogan. Eu acho que tem que ficar claro. Né? Então temos que fazer stories em inglês, stories em português. Vamos botar o Alessandro em contato com o marcar ele para a gente conseguir fazer o Alessandro ter essa entrevista lá, que eu tenho certeza que vai ser não só bom para o esporte, vai ser bom para o Alessandro e vai ser bom para nutrição de uma maneira geral, para que a gente possa quebrar mais paradigmas e continuar quebrando esses paradigmas. Bora fazer isso. Show de bola. Meus amigos, uma boa noite para todos vocês. Valeu, tchau, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau.